Olá família, tudo bem? Como você já sabe, é um prazer inenarrável estar aqui com você e hoje vamos dar sequência à nossa trilha de devocionais. Falaremos sobre quando nós oramos, algo sempre acontece. E nada melhor do que falar sobre oração nesse tempo de preparo para as nossas 12 horas de oração que teremos em poucos dias. E para a gente meditar sobre esse tema, eu quero te convidar a abrir comigo a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 18. Vamos ler poucos versículos a partir do versículo 42. Melhor, a partir do versículo 41. Diz assim: Então Elias disse a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há trovoadas de uma tempestade. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao topo do Carmelo, inclinando-se por terra, pôs o rosto entre os joelhos. E disse ao seu servo: Sobe agora e olhe para o oeste. Ele subiu e olhou e disse: Não há nada. Então Elias disse: Volta lá 7 vezes. Na 7ª vez, disse: Uma nuvem se levanta do mar, do tamanho da mão de um homem. Então Elias disse: Sobe e diz a Acabe: Prepara o teu carro e desce, antes que a chuva te impeça. Em pouco tempo, o céu se escureceu com as nuvens e veio o vento e caiu uma tempestade. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Bom, esse texto aqui, se você não sabe, está contando a história de Elias durante a seca que estava tendo sobre toda a terra. Eram 3 anos de seca, 3 anos de falta de chuva, 3 anos de muita escassez. Um pouco antes, nesse mesmo texto, a gente vê Elias travando uma batalha excepcional contra os profetas de Baal, vindo fogo do céu, lambendo todo o sacrifício, os profetas de Baal sendo destruídos por Elias, mas ainda havia um cenário de escassez, ainda havia um cenário de sequidão, ainda havia um cenário desértico. E por que eu gosto muito dessa passagem? Não só por conta das músicas que vieram por causa dela, mas porque aos olhos humanos tudo dizia não para a proposta de Elias, mas mesmo assim havia uma convicção que movia Elias e fazia ele orar. Se você for ver, Elias chega para Acabe e fala: olha só, desce porque já vai chover. Mesmo assim, não havia chuva, não havia sinal de chuva. Se você conseguir imaginar a sua cidade com 3 anos sem chover, 3 anos de seca, você vai olhar e vai ver apenas um céu aberto lindo. Mas, mesmo sem ter orado ainda, havia uma convicção, que era uma direção profética dentro de Elias, dizendo: olha, rei, você precisa descer porque logo vai chover. Então, Elias, ele se prostra lá. Algumas pessoas, elas gostam de dizer que Elias estava gerando no seu interior esse desenho profético que já estava pronto. Enquanto ele estava ali num lugar de clamor, ele fala para o seu servo: olha só, vê como está o céu. Então o servo vem, volta e diz: tá tudo normal, nada está acontecendo, nada mudou, não tem nuvem nenhuma. Elias diz: vai mais 7 vezes. E quando, no final desse tempo, o servo volta, ele diz: olha só, eu vejo uma pequena nuvem. Ela é do tamanho apenas da mão do homem, mas dentro de Elias era a convicção de um sinal que a chuva já estava vindo. Sabe, uma das coisas que eu vejo que a gente precisa nos alinhar com a palavra de Deus e com o Senhor, não é apenas o fato de orarmos, mas o fato da convicção de que aquele para quem nós oramos nos escuta e já tem um cenário preparado para nós. Muitas vezes nós vamos orar apenas para pagar um boleto, apenas simplesmente para dizer para a nossa alma que nós cumprimos uma disciplina espiritual, quando na verdade nós precisamos também ter a fé, ou melhor, a convicção que havia em Elias para entender o mover do céu e aquilo que Deus estava querendo fazer, e mesmo antes de orar, liberar sentenças sobre o reino espiritual e sobre a nossa vida. A verdade, meu irmão, minha irmã, é que sempre que oramos, algo acontece. E Deus está sempre ouvindo o nosso clamor e ouvindo o nosso coração. Contudo, mais do que apenas orar, precisamos ter convicção na hora de orar para mover os céus. Eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei nem como está o seu cenário
pessoal, se é ainda um tempo de anos de sequidão, parece que o seu ministério secou, parece que você não vê esperança mesmo já tendo visto Deus derrotar profetas de Baal, grandes coisas acontecer como o fogo do céu caindo, mas talvez hoje você está numa sensação de sequidão e eu queria te lembrar sobre as palavras do Senhor ao seu respeito. Pegue as palavras que você tem guardado no seu coração, que você já guardou na sua jornada e vá para um lugar de uma plena certeza no seu interior, um lugar de convicção e comece a declarar a partir delas. Por exemplo, talvez hoje você esteja vivendo um cenário de culpa, só que a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que você faz? Você pega essa palavra de Deus, rega ela com fé, com certeza, com convicção e comece a declarar: culpa, eu te repreendo na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não estou no acaso, eu não estou aos ventos, eu estou em Cristo e eu tomo posse de toda a paz e mando embora toda a condenação e toda a culpa agora em nome de Jesus. Eu não sei como está o seu relacionamento com os seus filhos, mas uma coisa eu sei: quando nós oramos, algo certamente acontece. E talvez no seu cenário de escassez, você precise relembrar das palavras do Senhor sobre você. E mesmo que veja apenas uma nuvem pequenininha como da mão de um homem, tenha certeza que o favor de Deus vai ser liberado sobre a sua casa, que uma grande chuva virá. Apenas regue a sua alma com as palavras do Senhor e com convicção, porque certamente uma grande chuva virá sobre você, sobre a sua vida e sobre a sua casa. Obrigado por permanecer até aqui. Deus te abençoe. Até o próximo episódio.